Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia no livro de Zacarias. Vamos ler 7, 8 e 9. Mas antes vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para pedir ao Senhor perdão por tudo o que fizemos de errado e te agradecer por mais este dia, pelo alimento que o Senhor nos dá, pela salvação e pela proteção, Senhor. Obrigado, Pai, por nos proteger. Obrigado por estar conosco, Senhor. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja cada um de nós, Pai. E peço também a Ti que nos dê entendimento e sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor. Fique conosco, Senhor, nos ajude. Nos ajude, nos dê força, coragem para continuar com a leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Peço que o Senhor abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, lembre-se sempre que o Senhor Jesus, ele se entregou por nós. Ele sofreu por nós. Ele morreu naquela cruz para que os nossos pecados fossem pagos. Ele pagou no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Então não se esqueçam disso. Que toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Ele é o nosso Deus, que desceu do céu, Ele se formou homem e nunca pecou. Foi o único homem que nunca pecou. Mesmo assim, foi morto por todos os nossos pecados, o meu e o seu. E o que nós temos que fazer é respeitá-lo, amá-lo, e toda honra e toda glória seja dada a Ele. E fazer tudo o que Ele nos ensinou. Seguir no caminho dele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos leva à vida eterna. Sem Ele, ninguém entrará no reino dos céus, que é o novo céus e a nova terra que será feita. Então, se você ainda não o aceitou, conversa com ele. Conversa com ele e fala: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E a partir daí, gente, vai pedindo para o Espírito Santo te ajudar a entender, a te dar sabedoria. Aí você vai lendo a Bíblia e vai aprendendo. O Senhor vai te mostrando, vai abrindo teus olhos. E aí você consegue enxergar o que o Senhor está querendo falar. Então faça isso, que você vai ser muito, mas muito abençoado. Porque só o Senhor pode nos abençoar dessa forma, né? Tá bom? Então vamos à leitura. Os vídeos estão todos gravados, tá? Desde Gênesis até em Zacarias, que estamos gravando agora. Então eles estão todos aí no canal. É bem facinho para vocês acharem, é só voltar lá no início e começa a ver todos os vídeos. Tá tudo em sequência, só vocês começarem a ver e pode ver quantas vezes quiser para aprender bem a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá, meu povo querido. Vamos a 7, 8 e 9, né? Então vamos ao 7. No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do quarto ano do reinado de Dário. O Senhor Deus me deu uma mensagem. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Cerezer e Regem-Meleque com
companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso, para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas. Ao templo e aos profetas, seguinte pergunta: faz muitos anos que nós choramos e jejuamos. No 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes: já faz 70 anos que vocês choram e jejuam. No 5º mês e também no 7º, mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores, e o mesmo acontecia nas cidades ao redor, e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como o diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros, e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. Acho que eu me perdi aqui, gente. Só um minutinho que eu já me acho, tá? Certinho. Agora nós vamos ao capítulo 8, tá? O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei
Então, Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Mas uma vez os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim. O Senhor Todo-Poderoso não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo e os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros. Os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenham coragem todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor. Todo o povo, a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso, e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos um dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz. As parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas e cairá chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo, moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim. Que Deus os castigue, como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês, e no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros: que Deus os abençoe como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando os teus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei como havia resolvido antes, não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá, e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São essas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso. Pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: os jejuns
do quarto, quinto, sétimo e 10º mês de cada ano vão virar dias de alegria, dias de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. O Senhor Todo-Poderoso diz: vai chegar o dia em que moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos da outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que eles os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Agora vamos para o capítulo 9. Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Ele anuncia que a terra de Adraque e a cidade de Damasco serão castigadas, tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. A cidade de Ramate, que fica perto daquelas cidades, também é do Senhor, e as cidades de Tiro e de Sidom, com toda a sua cultura, também são dele. O povo de Tiro construiu fortalezas para se proteger e amontoou tanta prata como se fosse pó e tanto ouro como se fosse lama. Mas o Senhor vai levar tudo embora. Ele jogará no mar as riquezas de Tiro, e a cidade será destruída por um incêndio. Quando os moradores da cidade de Asquelon souberem disso, ficarão com medo. O povo de Gaza também vai sofrer muito, e o povo de Ecrom perderá toda a esperança. O rei de Gaza morrerá, e Asquelon ficará sem moradores. Mestiços morarão em Asdod. O Senhor diz: eu vou humilhar esses filisteus orgulhosos. Não vou deixar que comam carne com sangue, nem qualquer outra comida impura. Os que sobrarem desse povo serão meus e farão parte da tribo de Judá. Os moradores de Ecrom também farão parte do meu povo, como aconteceu com os jebuseus. Vou defender o meu povo dos seus inimigos, e não vou deixar que os exércitos deles invadam a minha terra. Nunca mais haverá um chefe cruel dominando o meu povo, pois eu tenho visto como tem sofrido. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso. Gente, presta atenção nessa profecia. Como ela se cumpriu brilhantemente. Exatamente. Olha só. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso. Mas é humilde, está montado num jumentinho, filho de jumenta. Não foi assim que o Senhor entrou em Jerusalém? E essa profecia foi dada muitos anos antes do Senhor Jesus nascer. Ele acabará com os carros de guerra de Israel
e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Olha só, para vocês verem como que a profecia se cumpriu perfeitamente, ó. Ó, o reino dele irá de um mar ao outro. Antes do Senhor Jesus vir, era um povo que os israelitas, que são os judeus, eles não queriam dividir, né, o Deus com os outros povos. Então tinha os gentios, né, que adoravam outros deuses, porque também não conhecia, né? Não conhecia o Deus de Israel. Os que conheciam se convertiam. E aí quando o Senhor Jesus veio, ele nasceu, o que aconteceu? A palavra dele foi levada para o mundo inteiro. O mundo todo. Do jeito que está aqui, ó. Do jeito que ele falou. Ele fará com que as nações vivam em paz, e o seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Ele veio e ele vai voltar. E aí o que vai acontecer durante 1000 anos? Ele que vai governar o mundo. E aí vai ter essa paz aqui, ó. Vai ter a paz de um canto ao outro. Porque é o Senhor que vai mandar em tudo. Ele é o rei. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhe dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra, e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada, e com ela vou fazer guerra contra a Grécia. Que bonito, né? Nossa, que maravilhoso, viu? Olha só, vou até repetir: o povo de Israel será. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Pois vou lhe dar 2 vezes mais bênção do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra, e o povo de Israel será as flechas. Os judeus é que primeiro se converteram, né? Porque Jesus, ele é judeu, né? Ele é um israelita. Então, esse povo aqui que foi levando a palavra, né? Para todo canto, foi falando do Senhor Jesus para todos os cantos. Então, ele foi espalhando, né? Ó, os homens de Jerusalém serão a minha espada, e com ela vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre o seu povo e atirará as suas flechas como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do sul. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios como uma taça de vinho, quando
quando é derramado em cima do altar. Naquele dia, o Senhor salvará o seu povo como um pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão no seu país, como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo esse país. Haverá trigo e vinho com fartura, e os moços e as moças crescerão fortes e bonitos. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.